Vamos continuar nosso estudo em Êxodo. Hoje, se Deus quiser, nós vamos atravessar o Mar Vermelho. A gente segurou um pouco, eu e o pastor Neil, de propósito, esta parte aqui, a gente queria ir mais rápido, mas porque tínhamos que falar das pragas, e temos que falar daqueles momentos especiais da história bíblica. É isso que nós estamos fazendo, né? Um momento especial para a interpretação bíblica. Então, perdão, Êxodo 14, nós já tínhamos visto até o verso 12. Nós vimos na semana passada com isso, onde o povo de Israel estava assim encurralado, né? Tinha os egípcios atrás deles, o mar na frente. Lembra, eles foram em Piairote, lá onde era praticamente duas pedras fortes, eles estavam encurralados mesmo, não tinham o que fazer, e daí eles reclamam de Moisés, e dizem: Moisés, você devia deixar a gente morrer no Egito, por que você tirou de lá? Porque eles estavam desesperados, e quando a gente está desesperado, fala besteira mesmo. E daí, não devia, não devia, nós vamos dizer que foi errado. O que Deus fala através de Moisés? Verso 13, Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs por atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e era para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios o seguiram, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E diz o Senhor a Moisés: estende sua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os carros e sobre seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Até aqui, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra lida, Senhor Deus. Pedimos que nos dê
sabedoria, Senhor Deus, para aprender dela hoje, Senhor, aplicar na nossa vida. Nós queremos, Pai, também nos livrar das coisas que nos atrapalham, Senhor, para seguir a Ti, porque o Senhor é o nosso único e verdadeiro Deus. Oramos, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Vamos lá. Nós já vimos que eles, como eu já repeti, né, eles estavam assim encurralados, estavam bem sofrendo. E então, eles reclamam com Moisés, e Moisés fala para eles o quê? Não temais e estais quietos. Quieto. Como eu disse, alguns minutos atrás, quando a gente está desesperado, a gente fala besteira. Então, aí vamos primeiro o conselho de Moisés, fica quieto. Não precisa de falar besteira. Porque precisa de amaldiçoar, alguns falam até palavra de baixo calão, irmãos, não precisa. Não é para fazer isso, não precisa do desespero. Nós não precisamos de ficar quietos. O que eles precisavam ali? Não tinha saída, irmãos, não tinha saída. Como eu disse, era um corredor, aqueles paredes de pedra inescaláveis, o mar na frente, os egípcios correndo, e vamos lembrar, que tivesse 1 milhão de pessoas de Israel. E é claro que o exército de Faraó não tinha juntado isso daí. Claro, era bem menor. Só que você tem que contar que você tinha 1 milhão de escravos saindo, carregando suas coisas. E do outro lado tinha um exército. Irmãos, e quando fala de cavalo e cavaleiro, irmãos, cavalo e cavaleiro, ele era assim o tanque de guerra de hoje. Você que joga xadrez aí, sabe, né? O cavalo no jogo de xadrez, ele rompe as barreiras, ele pula peças, ele invade. Você nota ali eu estou falando porque o xadrez é um esporte, não é um jogo de azar, tá? Por isso que eu estou falando dele, hein? Então você nota, você que joga aí sabe do que eu estou falando, o cavalo ele pula as peças sem comer, ele vai onde ele para. Então ele quebra as barreiras, essa é a ideia. Imagina, um cavalo, irmãos, quando ele vem, ele domina a multidão. Às vezes no centro da cidade de São Paulo, quando tem muita gente, você vê a cavalaria lá. Por que você vê a cavalaria? Porque o cavalo, amigo, o cavalo vai, ele não tem problema, ele vai, ele entra no meio de todo mundo. Então aquilo era para dar medo, mas o que o Senhor fala, o que Moisés fala, fiquem quietos. Você passou situação de desespero? Olha, isso é um conselho, mas não é só aqui, nesse trecho bíblico. Tem outros também, olha, o salmista, escritor do Salmo 46, eu vou até lá para você, vamos lá comigo se você puder, senão eu vou ler o Salmo 46, eu vou ler só 2 versículos, tá? Lá no meio da sua Bíblia, se for Bíblia de papel, você vai encontrar o livro de Salmo e daí você vai encontrar o Salmo número 46, tá bom? Não é Salmo capítulo 46, porque Salmo não é por capítulo, é um grupo de salmos, então é o Salmo 46, tá bom? O Salmo 46, no verso 8, olha o que o salmista diz: vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, e queima os carros de fogo. Até aqui o salmista diz, está vendo? O Senhor guerreia por você. E no verso 10, logo no seguinte, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Irmãos, nós temos que saber que nós temos que exaltar o Senhor nosso Deus. E as coisas, irmãos, elas vão nos separando. Já notou? Olha o que está acontecendo. Nós estamos, irmãos, abaixando o nosso nível. Nossa sociedade. Nós abaixamos o nosso nível. O que nós fizemos? Nós deixamos as coisas sagradas junto com as coisas profanas. Pensa nisso. Olha, sem bronca em ninguém. Pense, onde você estava no último culto que você faltou?
O que você estava fazendo não importa, não era pecado, pastor. Glorificava a Deus? É só pensar nisso e pensar no testemunho. Ó, pausa aqui que eu vou falar de um negócio que não é minha área, hein? Mas esses dias eu estava vendo que num jogo de futebol tinha um jogador importante que estava de folga. Tudo bem. Só que daí, na mesma hora, ele posta que ele estava fazendo outra coisa, estava brincando enquanto os outros estavam lutando. Era o dia de folga, ele faz o que ele quiser. Mas, irmãos, quanto às coisas do Senhor, eu tenho de pensar. Não é você que está de férias, não é isso. Eu escolhi e mais. Olha lá aquela criançada lá embaixo. Você que é pai, mãe, avó, tio, você está sendo exemplo para eles, hein? Então eu fico pensando, por que você não estava aqui? Por que eu não estava aqui? Nós estamos baixando, irmãos. Nós estamos baixando. Não, pastor, eu não vim porque eu estava trabalhando. E daí? Quer dizer que você baixou. Irmãos, tente elevar o nível. O povo de Israel, sabe o que ele fez aqui? Ele baixou o nível de Deus. Ele queria que Deus ficasse igual ao Deus do Egito. E aí o que aconteceu? Deus falou assim, não, por isso que aqui é chocante para nós. Ah, pobre dos egípcios, fugiam e o mar engoliu. Irmãos, Deus tinha que desintoxicar. Sabe essa história de que o bichinho é vivo? Então não vai no médico. Porque quando o médico te dá um antibiótico, que é para matar uma vida, é um micro-organismo. Então não mata os bichinhos não, deixa eles lá. Só que daí morre você. Tem que, sabe, cada coisa é uma coisa. E cada lugar é um lugar. E o lugar de Deus não pode ser. Pense bem, Moisés, o que ele fala para o povo? Aqui, volta no verso aqui, né, o verso 13 ainda, né? Não temais, ficai quietos, vede o livramento que o Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Lembra que depois da nona praga, da praga das trevas, o que Faraó falou para Moisés? Eu não quero mais te ver. Porque o dia que eu te ver, você vai morrer. Vamos ver esse diálogo. Volta um pouquinho aí, volta para o capítulo 10 de Êxodo. Capítulo 10, logo depois da praga das trevas, no verso 28. Capítulo 10, verso 28 de Êxodo, está aí 2 páginas antes. E disse-lhe Faraó, vai-te de mim, guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. E olha a resposta de Moisés. E disse Moisés, bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Irmãos, Moisés, sabe, esses homens que, a Bíblia não relata, irmãos, a conversa deles com Deus, algumas só. Mas, irmãos, ele sabia. Porque olha que coisa interessante, praga das trevas. A Bíblia diz que era tão profunda, tão densa as trevas, que você podia, como se fosse pegar, né? Porque você não enxergava nada, nada. Depois dessa experiência de ficar 3 dias sem enxergar nada, Faraó usa exatamente esta palavra para Moisés. O dia que eu te ver de novo, você vai morrer. E Moisés falou, você está certo, você nunca mais vai me ver. E o Senhor Deus tirou a vida de Faraó. Nunca mais viu Moisés. Ele nunca mais viu Moisés. No dia que ele viu de longe, perseguindo, foi a última vez. Só que quem morreu não foi Moisés. Do outro lado, tinha o homem que era o homem mais poderoso do mundo de cultura de então. Era o mais poderoso, com o melhor exército de então, com a melhor economia de então. E Moisés era um fugitivo dos escravos. Era isso que ele era, socialmente. Mas Deus fez a vitória com aquele homem. Então, pense nisso, irmãos. Hora de se aquietar e saber que Deus é. Mas para isso, para você ter essa, vou falar autoridade, mas vou dizer ousadia. Essa ousadia de falar fique quieto, é porque você tem que ter uma fé que o Senhor Deus vai resolver os problemas. É por isso que você que é crente, pare de viver a vida reclamando. Você não percebe que é um mau testemunho? Como você está, estou ruim, claro que está ruim. Claro.
Esses dias eu falei ontem com minha irmã que falou assim, pastor, fiz o exame aqui, tá ruim, não sei o quê, né? Como eu tenho liberdade, hein? Tenho liberdade. Falei, irmã, pode ficar tranquila, vai ver tudo isso, vai. No corpo glorificado, é só morrer. É que eu brinquei com ela, né? Mas é verdade. Mas eu estou fazendo um monte de exame. Agora sim, né? Passou, vai se preparando aí, passou dos 60, a sua agenda depende do médico. Então é assim, ó, pastor, dá para ir, deixa eu ver se eu não tenho consulta. Funciona desse jeito depois de 60, hein? Pode esperar. Agora vocês vão lá. Não, deixa eu ver se eu não vou jogar, se não tem dos filhos, mas depois vai ser assim, ó, médico. Não, eu tenho cardiologista. No outro dia, não, aqui eu tenho nefro. Nesse aqui. Não, esse aqui eu tenho também o ortopedista. E vai ser assim, irmãos, aí você tem que começar, porque na hora de ir no médico, você leva o exame de coração para o ortopedista, leva a perna quebrada para o outro, é desse jeito depois de 60, vai se preparando. Mas com o corpo glorificado está resolvido. Então, irmãos, quando nós falamos, vamos lá, qual a certeza que nós temos amanhã? Qual a única certeza que nós temos amanhã? É que Cristo vinha. Eu vou dizer para vocês, nem se eu morrer eu não acho que é certeza, porque eu espero que Cristo venha e eu vivo. Então sabe aquela história, a única certeza que você tem é a morte? Não, a única certeza que eu tenho é que eu estarei com Cristo. Nem a morte eu não tenho mais certeza. Olha que legal, não tenho mais certeza que eu vou morrer, porque eu acho que eu vou encontrar com Cristo antes. Olha aí, então pense bem no que você está fazendo, não seja como o povo de Israel, que ficava lá só chorando. E aí, Moisés, o que ele faz, irmãos? Porque Moisés, pastor Neil, pastor Ricardo, o Ricardo está lá embaixo com os adolescentes. Pastor, nós somos os sacerdotes, né? O que a gente faz? A gente dá bronca no povo aqui, desculpa, irmão, a gente vive dando bronca de vocês, mas depois nós vamos de joelho lá orar, né? A gente vai orar para esse povo. A gente briga, assim, né? Parece que está duro. Pastor, brigou comigo, você desistiu de mim? Não desistiu. Quando terminou, a gente vai lá e ora. É assim que a gente faz. E Moisés fez isso, foi lá e orou. E aí ele que leva a bronca de Deus. Veja aqui, olha. Voltei para cá. Aqui eu já pulei o meu versículo para 14, aqui, ó. Eu já aqui. Dá uma olhada no verso 15. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas? Olha o que ele está falando. Irmão, clamas, tu clamas, é você. Não está falando para o povo. Porque você clama a mim. Eu vou colocar numa linguagem, sem ter, nessa linguagem mais formal, né? Então disse o Senhor a Moisés, por que você está reclamando comigo? Vai e fala para os filhos de Israel que eles marchem. É isso. Moisés foi orar, mas naquela hora era para exercer a fé, porque de algum jeito Moisés sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Eu não sei exatamente o que ele sabia, mas ele sabia. E Deus fala, vai porque vai dar certo. Quero falar com você que tem crianças ali, ou que não tem netos que estão ali. Você tem que direcionar os seus filhos para o caminho de Deus, porque fala, vai dar certo. É assim que nós falamos com as crianças. Pai, mas eu sei que você queria. Você quer uma coisa, mas eu sei o que vai te fazer bem. Eu sei o que você queria, porque eu também. Você acha que eu queria o quê? Você acha que eu quero ficar comendo alface? Quero comer pizza, irmão, churrasco. Alface, nem vaca come alface. Mas tem que comer alface, porque agora tem que comer alface. Vai fazer o quê? Tem que comer alface. Comer esses negócios aí que engorda, né? Elefante, hipopótamo, só come essas coisas, fica tudo gordo. Vou ter que ficar gordo, porque tem que comer esse negócio agora. A gente não quer, só que é o melhor. É o que vai nos dar uma vida mais saudável, com menos dores. Tudo bem, tem proteína, estou exagerando, tá, irmãos aí da área de saúde aí. Então, eu só quero que os irmãos vejam que tem hora que a gente tem que pensar que quando vai orar para Deus, ele fala, você sabe que vai dar certo. Moisés, fala para o povo marchar. Eu não sei, sinceramente, se Moisés sabia que ele ia abrir o mar. Eu sei que ele devia ir. E eu não sei, irmão, será que Deus falou, eu vou imaginar, vou na minha novela aqui. Deus falou, Moisés, vai porque o mar não será barreira. E daí Moisés, estou pensando, será que ele vai fazer eu andar sobre o mar? Pode ser. Que eu fosse ia ser legal, hein? Vou brincar aqui, hein? Se eu fosse reescrever a Bíblia, hein? Eu faria Moisés andar por sobre o mar, para Pedro lá na frente,
falar, vou andar porque Moisés andou, mas não. Porque Pedro andou depois, né? Então, ele sabia que tinha que ir. E ele fala, vai e age. Irmãos, oração sempre é necessária. Orai sem cessar, mas atitude também. Irmãos, Deus conta com a sua inteligência. Não pense nisso. Por exemplo, vou voltar ao dia de ontem aqui. Pastor, olha, eu não fui, mas eu orei por você. Obrigado, irmão. Só que na hora de levantar a cadeira foi aqui que doeu as costas. A coluna foi a minha que doeu, tá? Orar não move cadeira. Move montanha, mas não move cadeira. Pode mover se eu estiver numa cama. Talvez Deus mova uma cadeira se eu estiver numa cama. Mas se eu estou saudável, Deus não vai mover cadeira. Então, pensemos. Tem momentos, talvez esteja atravessando um momento na sua vida, que você fala só com oração, e eu vou completar. Talvez seja só com oração e com marcha. Está marchando também? E não adianta, né, irmãos? Olha, pastor Neil aqui, os pastores, nós temos experiência de muitos aconselhamentos que nós damos para as pessoas, falando para a pessoa, marcha, e a pessoa, estou orando. Fala, bom. Depois reclama, né? Aí a gente fala, bom, a gente sabia, fala pastor, a gente tinha avisado. Era para marchar, não quis. Não, tem hora que é para marchar. Não adianta orar. Ou só orar. É igual o Tiago. A pessoa está com fome, eu vou orar por você. Não, tem que dar comida. A pessoa, oração não mata fome, não. Deus até manda um corvo para te dar comida. Como ele fez com Elias. É que às vezes você é o corvo. O problema é que eu sempre falo, quem sabe Deus está falando que eu sou o corvo, eu é que vou levar comida, é assim que tem que ser. Então só pense como você está agindo. E aí vamos para o verso 16. Deus dá ordem para Moisés, agora ele detalha o plano. Você fala para o povo andar, e o que você vai fazer, Moisés? Verso 16, e tu levanta a tua vara. Irmãos, aquela vara que ele tinha transformado em cobra, sabe, aquela vara que ele tinha feito os milagres, é a mesma vara. Moisés sabia do poder daquela vara, não era a varinha do Harry Potter não, hein? Ele sabia daquela vara, porque a varinha do Harry Potter, vocês sabem que os egípcios tinham também, né? Vocês lembram que eles fizeram mesmo? Aquela era do Harry Potter que ele tinha lá, hein? Ó, estou brincando aí, não é para você ler, estou só falando porque eu sei da cultura pop aí que vocês assistem. Lê, depois não vem não, né? Não leu a Bíblia, mas leu lá toda a trilogia lá do Senhor dos Anéis, leu toda a série do Harry Potter, então lê a série da Bíblia, uma série muito boa. Vamos lá, ele fala, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, racha-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Deus deu detalhe como ia ser. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Ponto. Já falamos a semana passada, irmãos. Independentemente do que o pastor Neil, de que outros creem, eu creio que o endurecimento do Senhor no coração do faraó foi porque o faraó decidiu, e aí eu vou para Romanos, lá capítulo 1, e Deus o entregou às suas paixões, e aí ele vai fazer, e tem mais, irmão, não fique com dó de Faraó, ele é um guerreiro. Os homens de lá são guerreiros. Guerreiro tem medo de morrer de doença. Ele quer morrer na guerra, é diferente da gente. Tá? É diferente, ele quer morrer na guerra, é o guerreiro. Então, o que acontece? Por que que eles estavam confiantes? Vamos lembrar, eles param aonde? Eu vou lembrar para você que não estava semana passada. Quando Deus manda os filhos de Israel irem, eles mandam para, verso 2 do capítulo 14, fala aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Era para fazer o acampamento em frente, eu não sei se era uma estátua, se era um templo, mas era algo ligado a Baal-Zefon, que significa
Deus ou o Senhor do Norte. Segundo alguma tradição rabínica, este Baal-Zefon era o único Deus que não havia sido confrontado pelas pragas. E Faraó e os guerreiros estão confiantes que este Deus os livrará. Não é só, é que nós estamos vendo o resumo da Bíblia. Era uma guerra, irmão, como eu já falei até na semana passada, você que assistiu aí, era a guerra dos titãs ali, ó. Então eles queriam ali, o faraó estava confiando de lá, porque este Deus era o protetor dos marinheiros e o Senhor dos ventos. Olha que interessante. E Deus fala, eu quero que vocês fiquem lá, porque eu vou mostrar, não só para os egípcios, irmãos, tem que ter uma desintoxicação dos hebreus. Irmãos, esse povo viveu 400 anos debaixo de uma doutrina de deuses egípcios. Eles acreditam. Olha, vamos lá, sem problema, hein? Só pensa. Nós somos um país e somos de tradição católica. Então, o que acontece? Conta uma coisa para um crente, ele, minha Nossa Senhora, eu falo, que senhora? Mas por quê? Irmãos, porque a gente aprendeu isso a vida inteira. Você que veio de família cristã, não, mas a gente lá, cruz credo. A gente fala, mas por quê? Irmão, está dentro, imagina, eles lá. Né? Que vento, por Baal-Zefon, pare de inventar, porque devia ser a expressão deles, irmãos. Deus tinha que quebrar aquilo, é por isso que eu lhe digo, cuidado, algumas coisas que você vê errado na sua família, você tem que quebrar, irmãos, não basta dar sabe, eu vou jogar debaixo do tapete, vai surgir de novo, tem que quebrar as coisas, e Deus tinha que quebrar, e tinha que ser algo chocante, algo que dependesse da vida ou morte, para eles saberem que aqueles deuses dos egípcios, já tinham sido todos humilhados pelas pragas, e agora faltava esse, embora eu acho que não era bem assim, mas a tradição dos rabinos diz isso, eu achei até que era uma explicação lógica, se não for totalmente correta. Mas a ideia era que os egípcios soubessem quem é o único e verdadeiro Deus. Todo o direcionamento, irmãos, do livramento do povo, irmãos, era direcionado a isso. O êxodo, irmãos, é direcionado para isso. Agora vem na mente, você tem que me ajudar aí, né? Pessoal, os 10 mandamentos estão em Êxodo 20, é isso? Me ajuda aí. Tá. Obrigado, pastor. É isso aí. Dá uma olhada como é essencial o êxodo na história bíblica e na desintoxicação do povo. Olha no capítulo 20, verso 1. Então Deus falou todas essas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da terra da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Irmãos, concorda que aqui ele podia falar, eu sou o Deus que te criou do pó da terra. Eu sou o Deus que escolheu Abraão. Eu não poderia falar isso. Eu sou o Deus que fez com que a semente de Eva... Ele não podia falar. Por que ele usa isso? Por que, irmãos, o primeiro mandamento é esse? Esse mandamento é dado lá no deserto, onde o povo estava intoxicado pelos deuses. Irmãos, Moisés fica 40 dias fora, o que eles fazem? Um bezerro, deus egípcio. Intoxicado, irmãos, intoxicado. E sabe, eu já falei com vocês, me perdoem aí se estiveram grávidas ou pessoas simples aí, desculpem. Vomitar, eu não gosto, mas é uma bênção. Vomitar, o corpo está dizendo, fora o que está aí dentro que não está bom, é por isso que a gente vomita. Você não vomita porque o corpo fala, vou fazer vou brincar com o meu dono aqui, hein? Vou dar uma vomitada nele. Não, irmãos. Vomita para jogar fora. Eu até falei com vocês já, né, do ônibus. Já falei umas 3 vezes aqui já, hein? No ônibus você está lendo e aí você começa a passar mal. Vontade de vomitar. Por quê? Porque o corpo fala, está tudo reto.
E essa pessoa está vendo tudo assim, ele está envenenado. Vou fazer ele vomitar. Deus tinha que fazer aquele povo vomitar a idolatria. Vomitar a idolatria. E tinha que ser duro. Não podia dar um negócio para amenizar o estômago. Tinha que pôr para fora, enfiar o dedo na garganta. Era isso que tinha que fazer. Desculpe do nojo, irmãos. Mas é porque o pecado é nojento e tem que sair. Tem que sair. É desse jeito que vai funcionar as coisas. Então, imagine aqui, ó, o povo está ali, tem que desintoxicar. E aí o que Deus faz? Eu tenho mais 5 minutinhos, eu vou lá, ainda não vou terminar isso daqui, eu vou ver se o pastor Neilson, a gente negocia para eu continuar de domingo de manhã aqui, porque eu me empolguei nesse negócio aqui, irmão, já escrevi uns 4 capítulos da minha novela. Eu já estou aqui, no meu capítulo, Moisés está sonhando, está imaginando que ele está andando em cima do mar, e os peixinhos pulando, já viajei na maionese, viajei no ketchup, na mostarda, viajei tudo aqui já. Vamos voltar aqui, ó. Então, nós estamos aqui no verso 18, né? E olha que interessante no verso 19. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Olha que interessante, quando o povo saiu então, a gente vê aqui, que tinha um anjo e tinha uma nuvem. Falou, mas pastor, o povo não viu que aquilo era um milagre? Irmãos, o povo sabe que é um milagre. O problema é que ele atribuiu o milagre aos deuses egípcios. Esse é o problema é que a idolatria, ela entra tanto que a pessoa acredita na mentira, esse é o problema, o milagre vai vir. O problema é que ele tinha que discernir de onde vinha, e olha que interessante, de repente a nuvem sai da frente, e aí ó, você imagina, eu estou aqui, a nuvem, sumiu a nuvem, pensamento aqui do incrédulo, Deus nos abandonou, está vendo? Aqui, Moisés, tinha uma nuvem aqui até agora. Agora a nuvem sumiu. Está vendo? Cadê o seu Deus? Talvez você já tenha ouvido isso em momentos difíceis da tua vida. Como pessoas falaram para Jesus, se você é Deus, desce da cruz e salva nós também. Talvez você já tenha ouvido isso. Cadê o teu Deus? Não se preocupe. Quando você não vê o Deus na sua frente, Ele está na retaguarda, te guardando, te protegendo. O povo da frente, na minha imaginação, ficou assustado. Cadê a nuvem? Perdemos a proteção. Agora sim vamos morrer. A nuvem estava lá atrás. Porque o Senhor, Ele está por trás, por diante, acima, embaixo. Não há nada que foge ao controle do Senhor. Nada. Ele está controlando o povo de Israel, está controlando o tempo, está controlando os egípcios, está controlando todo o mundo de então. Nossa, ele está controlando tudo. E agora, nesse momento, ele está lá atrás. E por que ele está lá atrás? Porque não era para o povo correr. Por que não era para o povo correr? Irmãos, 1 milhão de pessoas com gado, com mulher, criança, mulher dando à luz. Mas você acha que no caminho não teve uma mulher que deu à luz? Não, claro que teve. A Bíblia não teve, com certeza. Já pensou? E agora? Para e vamos fazer o parto dessa criança aqui. Ó. E os egípcios que vêm fazer o quê? Tem que nascer, chegou na hora de nascer, não tem que parar. Então, eles estavam em tudo isso lá, e não adiantava ir depressa, porque do outro lado, eu tenho um exército de homens treinados com cavalos. Vai disputar corrida com cavalo? O que Deus faz? Continue a correr. Vai no seu... Eu acho que quando Deus sai da nuvem, ou tira a nuvem da frente, a ideia é, vai no seu ritmo. Eu cuido do resto. E aí Deus vai para trás. E Ele coloca uma nuvem interessante, que é uma nuvem de duas faces.
ela brilha de um lado e escurece do outro. Ela deixa uma luz para eles caminharem, que eles estão caminhando à noite, hein? Eles caminham à noite. E o outro lado, o egípcio, fica de novo nas trevas, e além do que, as rodas vão travando. A gente não sabe se elas se encalhavam na lama seca do rio, porque estavam no meio do mar, a gente não sabe se eles encalharam, ou se Deus foi soltando algum parafuso, eu não sei como é que eles prendiam lá, pinos, e eles foram diminuindo. O que importa é que tem hora que Deus fala para você, corre. Tem hora que Deus fala, pode ir no seu ritmo que eu cuido do resto. Sabe aquela história que você perdeu a hora, mas aí quando você chega no ponto de ônibus, o motorista também perdeu a hora. Fala, puxa vida, olha, ele sempre passa nesse horário, dessa vez ele não passou, e parece que ele estava me esperando, né? Já aconteceu isso com você, comigo? Já aconteceu. Parece que estava me esperando. E, sinceramente, eu desconfio que estava. Que o Senhor Deus fez de um jeito para que tudo desse certo. Vou tentar continuar na semana que vem, pastor, mas olha, só pensando, se você não está vendo Deus na sua frente, com certeza Ele está atrás, Ele está fazendo alguma coisa para que dê certo. O que você tem que saber é que vai dar certo. A sua vida tem que pautar por isso. E aí a minha pergunta é, se a coisa mais importante na minha vida é servir a Cristo, porque um dia Ele virá me buscar e eu vou viver com Ele para sempre, por que eu deixo as outras coisas interferirem nesse meu propósito? É só para a gente pensar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta manhã, e te agradeço pelos exemplos que a Tua palavra nos dá, e te peço, Senhor, que Tu nos abençoe, para que possamos, Senhor Deus, seguir em frente, ó Pai, sabendo que o Senhor está em algum lugar, na frente, atrás, do lado, embaixo, o Senhor está providenciando a nossa história, e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos perdoe nas vezes que achamos que o Egito é igual, achamos que outras coisas, trabalho, descanso, jogos, são tão importantes para nós, quanto o Senhor, mas nós te declaramos, Pai, o Senhor é a coisa mais importante da nossa vida. Nós te amamos acima de tudo, Senhor Deus, de todas as coisas. Te amamos acima de nós mesmos. Nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, encerrando a transmissão, 6h30 voltamos com você. E para nós, vamos para nossas classes. Deus abençoe a todos.